Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da revista Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos, e estamos indo para a nossa lição de número 4. A nossa lição de número 4, ela vai falar a respeito do tema Como se deu o ministério de Jesus. Nós estamos aí estudando ao longo desse trimestre assuntos importantíssimos a respeito da vida de Jesus, do Jesus histórico, do Jesus que viveu, que nasceu e viveu aqui na Terra. Nós estudamos na lição de número 1, Jerusalém e Galileia, as terras onde Jesus viveu. Lição número 2, nós estudamos sobre conhecendo Jesus de Nazaré. Lição número 3, nós estudamos conhecendo o caráter de Jesus. E nesta lição, de número 4, nós iremos estudar como se deu o ministério de Jesus. Jesus, ele não veio ao mundo de qualquer jeito. Houve toda uma elaboração do seu plano, do plano divino, da habitação de Jesus aqui na Terra com os homens e de seu propósito aqui com os homens. E na lição de hoje, nós teremos como objetivos explicar o ministério terreno de Jesus, demonstrar como se deu o ministério messiânico de Jesus e conscientizar os alunos e a todos nós a respeito do nosso chamado pessoal para a obra de Deus. E sem maiores delongas, para a nossa aula não se estender muito, vamos ler a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de João, capítulo 1 e versículo 29. Só que antes disso, eu gostaria de convidar você a compartilhar esta aula, a compartilhar este vídeo, a dar like neste vídeo para que a relevância dele aumente no YouTube e assim outras pessoas possam ser abençoadas e inspiradas a darem as aulas no que diz respeito aqui à nossa escola bíblica dominical. Então se inscreve no nosso canal, dá like e compartilhe o vídeo. Você certamente estará contribuindo de maneira significativa para a obra de Deus, para a expansão do conhecimento de Deus e especificamente para o conhecimento do ministério de Jesus, aí para que todos conheçam e saibam como que foi o ministério de Jesus, como Jesus ele trabalhou a sua vida ministerial aqui na terra. Então, o nosso texto áureo ele está em João capítulo 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse João aqui não é o João evangelista, que deitava a sua cabeça, o seu colo no peito de Jesus, mas era João Batista, aquele por quem Jesus foi batizado. Então não podemos confundir isso. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, capítulo de número 1, capítulo de número 14, até o versículo de número 20. Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Que diz assim o texto sagrado: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um dia mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando redes. E logo o chamou, e ele, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Aqui
a narração da pesca maravilhosa de Jesus, pescando, pescando simbolicamente, aqueles que vieram a ser os seus discípulos. E aqui já começa, nós já começamos a perceber o caráter do ministério de Jesus, já começamos a perceber em que Jesus era focado ministerialmente. Pois bem, a introdução da nossa lição, ela vem falando a respeito da história inspiradora e real que foi a vida de Jesus. Jesus, ele teve um ministério brilhante aqui na Terra, um ministério no qual ele deve ser copiado, ele deve ser usado como exemplo, como paradigma para o ministério de nossas vidas. De nada adianta nós termos um ministério se o nosso ministério não for baseado nos exemplos que foram deixados por Jesus. De nada adianta se o ministério que nós temos é apenas um ministério baseado em nós mesmos, nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios desejos e anseios, e não no ministério baseado nos ensinamentos e no exemplo que Jesus deixou. De nada adianta. A inspiração do nosso ministério está sendo deturpada. Portanto, o ministério, para que seja eficaz e que tenha sucesso e frutífero, ele deve obrigatoriamente seguir e acompanhar os ensinos de Jesus. E dessa forma, certamente, nós teremos sucesso no nosso ministério. Nessa lição, o que nos inspira é a forma pronta como viveu Jesus e o seu chamado ministerial. A única coisa que acalma o coração de quem tem um chamado é atender ao chamado. Qual é o seu chamado? Você já observou que as pessoas que têm o chamado de Deus, que você que tem um chamado de Deus, você tem uma chama que continua ardendo em seu coração? A única maneira que você tem de acalmar o teu coração e de ficar tranquilo, com a consciência tranquila, é você exercer o ministério e o chamado de Deus. Quando Deus ele chama alguém para a sua obra, quando Deus entrega a alguém um ministério, esse ministério precisa e deve ser executado. Se ele não for, certamente você vai ter algumas dificuldades e não vai estar completamente em paz. Portanto, o ministério no qual Deus te chamou, exerça-o. E se você ainda nem sabe, nós convidamos você através do Espírito Santo, que venha conhecer e descobrir qual é o ministério de Deus na sua vida. E aqui nessa lição de hoje nós veremos alguns pontos, principalmente na igreja local, quando essa pessoa for ministrada, será explorado alguns pontos nos quais poderão te dar um norte, qual ministério você deve seguir. E até nessa lição mesmo aqui, juntamente comigo, você pode descobrir em Deus qual ministério que Ele tem na sua vida. E o primeiro ponto da nossa lição de hoje fala a respeito do chamado a uma missão. O primeiro ponto especificamente é o seguinte: um chamado, uma missão a ser cumprida. Então eu já venho aqui já dando detalhes, O ministério, qualquer ministério que exista na igreja, e o próprio ministério de Jesus, ele é baseado em uma chamada. E uma chamada, ela tem que ser uma missão cumprida. Quando Jesus ele te chama, quando Deus te chama para algo e põe algum ministério em tuas mãos, ele está te chamando para a obra dele. E quando ele te chama para a obra, é para você trabalhar. Obra tem a ver com construção, com coisas sendo feitas. E você está sendo convidado por Jesus para fazer parte da obra dele, ou seja, para ser trabalhador da obra dele. Então, missão tem a ver com, chamado tem a ver com missão, missão tem a ver com obra, com algo que tem que ser cumprido e feito. E é isso que eu e que você necessitamos e precisamos para a nossa vida ministerial, para a nossa vida como um todo, em todas as áreas, não apenas ministerial, mas para você adolescente que estuda, você tem que ter um objetivo e você tem que pôr mãos à obra e fazer acontecer as coisas, claro que obviamente desde que agrade a Deus e que não desrespeite a nenhuma pessoa,
obviamente, se você estiver agradando a Deus, dificilmente você irá desrespeitar as pessoas, a não ser que as pessoas se sintam desrespeitadas por você pelo fato de você ser cristão. Daí já é outra história, né? Que aí não é o mérito da nossa lição. Chamado é algo que nos faz parar, prestar atenção e decidir se queremos ou não atender. É isso que é chamado. Jesus ele te chama, quando somos chamados, nós temos a opção de atender ou não. E no geral, o chamado de Deus, ou qualquer outro chamado, ele vem carregado de uns sinais para que chame a nossa atenção. Então o chamado de Deus ele vem acompanhado sim, de alguma forma de alguns sinais para que nós possamos entender que estamos sendo chamados. E a partir do momento que nós escutamos a voz de Deus, entendemos o chamado de Deus em nossa vida, nesse momento, meus irmãos, nós temos a decisão. A decisão está em nossas mãos de atender ou não atender o chamado que Deus está nos fazendo. Isso é algo que está em nossas mãos, mas teremos sempre o auxílio sempre bom, sempre maravilhoso, sempre decisivo do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Assim como você teve um chamado, o nosso bom Jesus teve também. Jesus não foi diferente. Ele recebeu um chamado e abraçou a causa intensamente. Será que você acha que Jesus, quando foi chamado para a missão de redimir os pecadores, será que você acha que ele hesitou? Nem um pouco. Ele não hesitou, ele logo aceitou. Jesus, quando recebeu o chamado, né, que Deus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Quando ele deu, a Bíblia fala que já está tudo preparado. E Jesus ele simplesmente abraçou o chamado dele e veio para morrer pelo homem e pelo homem pecador. Desde a fundação do mundo, esse chamado já estava planejado. Ou seja, desde quando, desde a eternidade, mesmo antes de Deus criar o ser humano, o chamado de Jesus já estava pronto. Porque Deus, em sua presciência, em sua onisciência, em saber todas as coisas, ele já conhecia o futuro e sabia que o ser humano iria se corromper. Então ele já preparou o terreno, ele já fez a chamada para Jesus e Jesus de prontidão aceitou. Desde a fundação do mundo, Jesus já estava preparado para redimir o pecado dos homens. O homem escolheu o pecado, mas Jesus estava lá para desfazer todas as obras do inimigo, todas as obras do diabo. Cristo o plano divino de redenção da humanidade foi desenhado por Deus e a Cristo coube o papel central nessa história. Você vai ver isso em 1 Pedro capítulo 1, versículo 19 e 20, isso aí você pode acompanhar na sua Bíblia, ou também pode verificar aqui na revista, porque vai estar esse texto aí. Então, Cristo, nesse plano da salvação do ser humano, Deus sabendo que o ser humano iria ser corrompido, Cristo já estava preparado e ele é peça principal e fundamental na salvação humana. Jesus ele veio com uma missão e essa missão ele abraçou, que foi salvar eu e você. Ele atendeu ao chamado dele e ele de prontidão estava atendendo. Ou seja, Cristo, mesmo antes que eu e você existisse, já atendeu um chamado em amor para que eu e você pudéssemos ser salvos, para que eu e você hoje estivéssemos aqui como estamos agora. O nosso ponto 2 fala a respeito do ministério terreno de Jesus. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, Jesus, enquanto morou aqui na terra, como ser humano comum, como ser humano como eu e você, ele exerceu o seu ministério, o ministério na qual foi confiado a ele por Deus. Assim como eu e você temos que também exercer o nosso ministério chamado que Deus colocou em nossos coração.
O ministério de Cristo, né, aqui na terra, pelo menos, ele pode ser dividido em terreno e messiânico. Ou seja, o ministério de Jesus pode ser definido como terreno, como algo que foi feito aqui momentaneamente naquele período, e também messiânico, como algo que tem a ver com salvação, que não foi apenas para aquele momento, mas também para aquele momento e para todo o restante da humanidade ao longo dos anos e dos séculos, mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Jesus, para isso, ele se fez carne e habitou entre nós, para garantir o seu ministério messiânico de Salvador. Ele teve que se fazer carne e habitar entre nós, para exercer o ministério que foi confiado a ele. Ele teve que abrir mão de muitas coisas, e tudo isso foi por amor, foi por amar eu e você. O texto de Filipenses capítulo 2, versículo 7 fala: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Isso foi o que Jesus deixou lá no céu para vir morar aqui na terra, como homem simples, como uma pessoa normal. Esse foi um dos objetivos, né? Foi uma das chamadas, um dos ministérios, o ministério terreno de Jesus. Foi viver como ser humano comum, foi viver como ser humano normal. O pai de Jesus, né? O pai, entre aspas, né? De Jesus, José, ele tinha provavelmente o ofício de carpinteiro. Era muito comum os judeus trabalharem em carpintaria. E era também muito natural, muito comum que o filho aprendesse o ofício do pai. Por isso é que nós falamos que Jesus era carpinteiro, porque possivelmente ele aprendeu o ofício do pai, que era o que acontecia naturalmente, normalmente, com todo filho de qualquer que seja a pessoa. O filho copiava a profissão do pai, e possivelmente não foi diferente com Jesus. Jesus, ele viveu aqui e teve que pôr mão na massa, teve que trabalhar. Imagina ser carpinteiro sem ter a tecnologia que tem hoje, as máquinas, os equipamentos que existem hoje para mexer com a madeira. Antigamente era só lá na faca mesmo, que eles ficavam lá mexendo nos facões, né? Lá nas ferramentas bem primitivas que eles tinham. E Jesus pôs a mão na massa nisso. Jesus, ele trabalhou, porque ele tinha um ministério terreno, que era viver como ser humano, que era viver como um ser humano simples, um ser humano mortal, como é o nosso caso, como é o caso meu, como é o seu caso também. Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira com a sua forma de agir no dia a dia. Olha só o que Jesus fazia enquanto ele estava aqui exercendo seu ministério terreno. Ele orava e jejuava. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Dê uma conferida aí na sua revista, né? Ele ia ao templo, nas sinagogas, ou seja, Jesus, ele era frequentante da igreja, dos cultos, sabe? Estava lá sempre. Ele lia as escrituras e também curava os enfermos, expulsava demônios e ensinava a palavra de Deus. O ministério terreno de Jesus foi prodigioso, foi inspirador, foi magnífico. É algo a se copiar. Eu e você temos que olhar para Jesus e caminhar de acordo com a vontade dele, seguindo os exemplos que ele deixou para todos nós. Será que estamos fazendo isso? Será que estamos caminhando juntamente com Jesus para que se mantenha a nossa vida de acordo com a vida dele, para que a minha vida esteja alinhada com o meu ministério e o meu ministério esteja alinhado com o ministério de Jesus? Será que isso está acontecendo com nossas vidas? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a ter esse ministério próspero e semelhante a Jesus, porque não é fácil. Vamos prosseguir aqui com nossa reflexão. O ponto 3 da nossa revista traz o seguinte assunto: o ministério messiânico de Jesus. Nós vemos que é dividido, podemos dividir em dois, né? Em duas partes, o ministério de Jesus, tanto o ministério terreno quanto o ministério messiânico. E agora nós vamos ver como que era o ministério messiânico de Jesus, quais aspectos
existiam, englobavam, que tipo de exemplo, de lição nós podemos tirar para a nossa vida? Pois bem, o ministério de Jesus foi também messiânico. E o que isso significa? Que ele foi o Messias tão esperado e diversas vezes citado nas Escrituras. Ou seja, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é quem aparece lá em Isaías. E ele fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa profecia se referia a Jesus, o Messias. Então ele viveu aqui na terra como homem, mas cumprindo uma missão messiânica, salvadora e redentora. Tudo bem que para muitos judeus Jesus não apareceu como eles esperavam, né? Com muita, como um rei que chegou já destruindo tudo e impondo o seu reinado ali sobre o reinado de Roma, sobre o Império Romano. E não foi isso que aconteceu. Jesus, ele entra em Jerusalém no jumentinho e os judeus ficaram com a cabeça perturbada, bugada, sem entender por que Jesus entrava em Jerusalém em um jumentinho. Isso demonstra o quanto que o ministério messiânico de Jesus não era baseado em coisas materiais, mas no céu, nas coisas de Deus. Esse era o ministério messiânico de Jesus. O ministério messiânico de Jesus abrange, no mínimo, 3 ofícios. Primeiro, sacerdote, o ofício sacerdotal. O ofício monarco, né, de rei, e o ofício profético. Jesus, em seu ministério messiânico, ele tinha esses 3 ofícios, de sacerdote, de rei e de profeta. Cristo, como sacerdote, ele é um sacerdote eterno. E é o sacerdote que deu a própria vida em prol do pecado dos outros. Porque a história de Levítico, nós entendemos que os sacerdotes, eles pegavam o sacrifício das pessoas e apresentavam a Deus e falavam: Deus, olha só, esse sacrifício é de tal pessoa, é de tal família, perdoa ele por isso. E aí mandava lá o sangue, né, dos animais, para que aquilo fosse aplacado a ira de Deus e fosse encoberto aqueles pecados que as pessoas faziam. Isso, o sacerdote humano, o sacerdote normal. Agora, o sacerdócio exercido pelo ministério messiânico de Jesus é completamente diferente. É um sacerdócio no qual o próprio sacerdote se doou, deu a sua própria vida por todos nós. E esse sacerdote no qual estou falando é Jesus Cristo, é o Salvador. Ele é o nosso Redentor, é o nosso grande sumo sacerdote perpétuo e eterno. Hebreus capítulo 7, versículo 23 e 24 fala que Jesus, ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, na Bíblia, você não vai ver a origem dele, você não vai ver uma história maior dele. E Jesus aparece sendo sacerdote segundo a ordem dele, porque Melquisedeque era um sacerdote de Deus, mesmo no ambiente pagão, onde não se sabe como que ele teve acesso ao conhecimento de Deus. Mas Deus estava lá. Então Jesus, ele é sacerdote não baseado no homem, não baseado na linhagem da tribo de Levi, mas baseado em Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz assim, Deus escolheu Melquisedeque para ser sacerdote. Assim também Deus escolheu Jesus para ser sacerdote. Jesus veio lá da tribo de Judá, não da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, segundo a ordem que Deus determinou para Melquisedeque, Jesus também é sacerdote eterno. E o sacerdote que inclusive deu a vida pelo povo, por aqueles no qual ele fazia intermediação entre as pessoas e Deus. Ele mesmo se sacrificou por nós. Ele mesmo se doou por nós. Como rei, né, a parte monarca, né, vamos falar assim, como rei foi totalmente único, nascendo coroado de majestade. Mateus capítulo 2, versículo 2, é isso que Jesus é. Jesus, a Bíblia fala em vários textos, inclusive lá em Apocalipse,
Esse é Jesus, o Rei dos Reis. Jesus é Rei dos Reis. Ou seja, Jesus, além de ser o Messias, o sacerdote santo que resolve o pecado das pessoas com a sua própria vida, ele é Rei e ele reina sobre eu e sobre você. Reina sobre os nossos corações, melhor, sobre você e sobre eu. É isso que Jesus é, um sacerdote lindo, maravilhoso, perfeito, santo e justo e poderoso. E poderoso. É isso que Jesus é. Sacerdote lindo. Sacerdote poderoso. Como profeta, Cristo cumpriu a promessa feita a Moisés, Deuteronômio 18:18, e foi poderoso em obras e palavras, Lucas 24:19. Ou seja, Jesus como profeta, ele falou a respeito do futuro, do Sermão da Montanha, mas Jesus também foi parte da própria profecia, cumpriu em sua vida, em seu ministério aqui na terra, as profecias que estavam proferidas lá no Antigo Testamento, e até hoje tem coisas de Jesus sendo cumpridas. Não ficou parado no passado. Jesus, ele como profeta, continua profetizando hoje. Profetizando o que as Escrituras comentam e falam, profetizando o futuro e fazendo com que eu e você entenda que Jesus foi e é um ser completo, que atendeu completamente, que viveu completamente a obra de Deus. Quarto ponto e último. Quarto ponto faz a seguinte pergunta. Isso é sério. Qual é o seu chamado? Você, qual a sua postura diante dos exemplos e da vida de Jesus que nós vimos no decorrer dessa lição? O que você tem feito para descobrir a vontade do Pai para a sua vida? Você percebe que o exemplo de Jesus deve ser seguido, e quando ele é seguido e é cumprido, as coisas acontecem de maneira mais tranquila. Para encerrar nossa aula, Lucas capítulo 10, versículo 2 fala assim: a seara é grande e muitas almas estão à sua espera. Dê ouvidos ao chamado de Deus. Dê ouvido ao chamado de Deus. A seara é grande. Você viu aqui os exemplos da vida de Jesus. Jesus com seu ministério terreno. Ele era rei, profeta e sacerdote. Rei que cuidava do povo. Profeta que cuidava da parte espiritual e falava as vontades de Deus para o povo. Sacerdote que cuidava da parte religiosa, da parte ritualística das pessoas, da parte espiritual das pessoas. A inspiração que eu e você devemos ter, baseado nessa lição, é fazer o que Jesus fez, amar ao próximo e agir em favor dele, e descobrir em nós a nossa chamada, e pedir a Deus que nos ajude, não descobrir em nós a nossa chamada, mas descobrir em Deus a nossa chamada, e cumprir assim a obra dele, e estar segurando o arado e não olhar para trás. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Ou seja, quando nós entendemos e recebemos o chamado de Deus e estamos agora exercendo o nosso ministério, não podemos de maneira nenhuma olharmos para trás, porque o que é passado já não ocorrerá mais e agora nós temos que caminhar para o futuro. É isso que tem que ter em nossa mente, que devemos sim parecer e sermos idênticos a Jesus. Precisamos disso para que a nossa vida possa ser bem sucedida. Com essa lição, irmãos, espero que você tenha tido novas experiências com Deus, que o seu coração possa estar cheio de alegria e que a bênção de Deus esteja sempre com você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.